O som que você está prestes a ouvir foi proibido. Governos e sociedades secretas tentaram apagá-lo da história porque ele ativa uma capacidade que eles não querem que você tenha. Existem relatos de curas instantâneas, doenças que desapareceram e experiências que a ciência não consegue explicar, todas ligadas a uma única frequência sonora. Isso não é teoria. É uma tecnologia que os antigos egípcios já dominavam sob o nome de Thoth, o deus da sabedoria. E se eu te dissesse que o seu cansaço constante, a sua ansiedade ou até aquela doença que nunca vai embora são apenas o resultado de você estar vibrando na frequência errada e que ao ouvir o som certo, o seu corpo pode se reajustar quase imediatamente? Neste vídeo, não vou apenas dizer qual é esse som, vou mostrar como ativá-lo. Mas antes, você precisa entender por que ele foi escondido. A verdade é chocante e envolve decisões tomadas há milhares de anos para manter a humanidade sob controle. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir hoje pode mudar a sua vida para sempre. Se você já sentiu que existe um poder adormecido dentro de você, pense nisso agora. Se você quer entender os segredos do universo, comece a pensar em termos de energia, frequência e vibração. E se eu te dissesse que existe um som que a história tentou desesperadamente apagar? Uma frequência tão fundamental e poderosa que civilizações inteiras a esconderam à vista de todos, trancada em símbolos e textos antigos. Se você está ouvindo isso agora, entenda que não é por acaso. É um sinal, um eco de algo muito antigo dentro de você que finalmente está pronto para despertar. Fomos ensinados a acreditar que a cura é algo externo, algo que recebemos de médicos, remédios ou procedimentos complexos. Fomos condicionados a ver o nosso corpo como uma máquina frágil que quebra e precisa ser consertada. Mas essa é a maior mentira já contada para manter você dependente. A verdade é que o poder de se regenerar, de se curar e de manifestar aquilo que chamamos de milagres não está fora de você. Ele existe em uma vibração, em uma frequência específica que o seu corpo não apenas reconhece, mas deseja ouvir. Estamos prestes a abrir uma porta para um conhecimento que foi considerado perigoso demais para as massas. Esse conhecimento não fala sobre buscar uma cura, mas sobre ativar uma tecnologia biológica que você já possui. Imagine por um momento que o seu corpo não é uma máquina, mas um instrumento musical de precisão divina, esperando há séculos para ser afinado na nota certa. Pense na sua vida agora, naquela sensação de que algo está faltando. Pense naquele cansaço que não passa, naquela doença crônica que os médicos não conseguem explicar. E se tudo isso for apenas o sintoma de um instrumento desafinado? A sociedade moderna nos bombardeia com ruídos, com frequências caóticas que nos desconectam da nossa própria essência. O estresse do trabalho, o medo constante vindo das notícias, a ansiedade das redes sociais, tudo isso gera dissonância, uma vibração de desordem que se manifesta como doença, depressão e falta de propósito. Você foi condicionado a aceitar isso como normal, mas o seu estado natural não é a doença. É a saúde perfeita. O seu estado natural não é o caos, é a harmonia. Dentro de cada célula do seu corpo existe uma memória, um projeto original de vitalidade intensa. Essa memória nunca desapareceu, apenas foi silenciada pelo barulho do mundo. O conhecimento que vamos explorar não é sobre adicionar algo novo a você. É sobre remover as camadas de ruído para que a sua melodia interior finalmente possa ser ouvida. É sobre devolver a chave de afinação que foi roubada da humanidade. O corpo humano foi propositalmente desafinado, e a prova disso está nas cinzas da história.
No ano 325 d.C., no Concílio de Niceia, dezenas de textos foram declarados proibidos e condenados a serem queimados. O motivo oficial foi heresia, mas a verdade era muito mais perigosa. Esses livros continham chaves para um poder que dispensava qualquer autoridade externa, um poder que você está prestes a conhecer. Esses manuscritos, como os encontrados em Nag Hammadi, não prometiam um paraíso depois da morte. Eles ensinavam uma tecnologia de transformação em vida, uma ressurreição da consciência por meio da vibração. Esse conhecimento era prático, um verdadeiro manual para ativar o potencial humano, que foi escondido de forma intencional para manter as pessoas dependentes e controladas. As pistas nos levam a uma misteriosa comunidade do deserto, os essênios. O historiador Flávio Joséfo os descreveu como mestres da cura, capazes de reverter doenças consideradas incuráveis. Eles não usavam medicamentos, mas uma ciência do som que chamavam de Kol Refu, ou a voz da cura. Eles entendiam que o som era a chave para reescrever a biologia humana e realizar aquilo que hoje chamamos de milagres. A técnica era precisa. Pessoas doentes eram colocadas dentro de um campo sonoro criado por vocalizações específicas. Testemunhas relatavam que, após serem expostas a essas frequências, as pessoas simplesmente se levantavam curadas. Não era algo aleatório, mas a aplicação de uma física espiritual avançada, uma tecnologia que interagia diretamente com o corpo no nível celular. Os essênios sabiam que a doença é apenas uma frequência em desarmonia. A voz da cura reintroduzia a vibração correta, a nota da saúde perfeita, forçando as células a se realinharem com o seu estado original. Esse conhecimento, que dava ao indivíduo o poder de se curar sozinho, era perigoso demais para os sistemas de poder. E aquilo que ele sabia de forma intuitiva, a ciência moderna agora começa a provar em laboratório. Existe uma prova visível de que o som molda a realidade. A ideia de que o som pode curar pode parecer mística, mas a ciência atual está mostrando de forma clara e impossível de negar que os antigos estavam certos. Existe um campo de estudo fascinante chamado cimática, que basicamente é a ciência de tornar o som visível. O que os pesquisadores fazem é colocar uma fina camada de partículas, como areia, sal ou até água, sobre uma placa de metal. Em seguida, eles emitem frequências sonoras específicas através dessa placa. O que acontece depois é impressionante, porque o caos aparente das partículas se transforma instantaneamente em ordem. Dependendo da frequência emitida, as partículas se organizam em padrões geométricos perfeitos e complexos. Surgem mandalas, hexágonos, estrelas, formas idênticas às encontradas na natureza, nas pétalas de uma flor, nos flocos de neve e na arquitetura de templos antigos ao redor do mundo. Isso é uma prova visual de que o som não é apenas uma onda que viaja pelo ar. Ele é uma força criadora. O som carrega informação, um modelo que organiza a matéria de forma inteligente. A matéria não tem escolha, a não ser obedecer às instruções da vibração. Agora pense nisso com calma. O seu corpo é composto por mais de 60% de água. Cada uma dos seus trilhões de células é, basicamente, um pequeno reservatório de água estruturada. Se uma simples frequência sonora é capaz de transformar um monte de areia desorganizada em uma obra de arte geométrica, o que uma frequência harmoniosa e específica pode fazer com a água que forma a maior parte de você? O que acontece com as suas células quando elas são expostas à vibração correta? A resposta está no trabalho revolucionário do pesquisador japonês Masaru Emoto. O Dr. Emoto
passou anos fotografando cristais de água congelada depois de expô-los a diferentes estímulos. Ele descobriu que a água exposta a palavras e intenções de amor, gratidão e compaixão formava cristais de gelo de beleza e simetria extraordinárias, parecidos com joias perfeitas. Já a água exposta a palavras e emoções de ódio, medo e raiva se recusava a formar cristais, resultando em estruturas deformadas, caóticas e sem harmonia. A pesquisa dele mostrou que a água possui memória e responde diretamente à vibração da consciência humana. Você não é apenas um corpo que tem água dentro. Você é água que anda, pensa e sente. Você é um oceano de consciência contido em uma forma física. Sob essa nova perspectiva, a doença é apenas um padrão de caos na água do seu corpo. Ela é uma frequência em desarmonia, uma nota desafinada introduzida pelo estresse, por traumas, toxinas ou pensamentos negativos. A estrutura molecular da água dentro das suas células perde a sua geometria sagrada, a sua harmonia original. Por isso, a cura deixa de ser uma luta contra um inimigo. Curar passa a ser um processo de reajuste. Não se trata de combater a doença, mas de reintroduzir a melodia correta. É como tocar a música da saúde para que a água do seu corpo se lembre da sua perfeição e volte a se organizar em padrões cristalinos e harmoniosos. A doença é o caos. A saúde é a ordem geométrica. E o som é a ferramenta mais poderosa que existe para transformar o caos em ordem. Mas para que esse som funcione, ele precisa estar alinhado com o motor mais poderoso do seu corpo. Esse motor é um campo de força que você gera a cada segundo. E é esse mesmo campo de força que determina o que você atrai para a sua vida: dinheiro, relacionamentos, oportunidades e vitalidade. Quando esse campo não está alinhado, a abundância não flui, o amor se torna confuso e a energia do corpo diminui. Isso não acontece por azar, mas porque a frequência interna está desalinhada. Existe, porém, um manual chamado Seu Eu Superior que ensina, de forma clara e prática, o passo a passo para qualquer pessoa entrar nessa frequência correta e criar um campo de força tão coerente que a realidade começa a responder quase imediatamente. Esse manual está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Ao começar a ler, muitas pessoas relatam mudanças ainda no mesmo dia, como dinheiro inesperado, mais conexão nos relacionamentos e um aumento real de vitalidade. O acesso está no primeiro comentário fixado, basta clicar no link disponível. Se o som é a ferramenta, o seu coração é o amplificador. Durante muito tempo, acreditamos que o coração era apenas uma bomba que empurra o sangue pelo corpo. Mas cientistas do Instituto HeartMath, na Califórnia, fizeram uma descoberta que muda completamente essa visão. Eles provaram que o coração é, na verdade, o centro de inteligência mais poderoso do corpo humano. Ele gera um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte do que o campo gerado pelo cérebro. Esse campo não fica limitado ao seu peito. Ele se expande para fora do corpo em todas as direções, formando um campo de energia com vários metros de alcance. Esse campo não é fixo. Ele muda o tempo todo e responde diretamente ao que você está sentindo. Quando você vive emoções de baixa vibração, como medo, raiva, frustração ou ansiedade, o ritmo do seu coração se torna irregular e desorganizado. O campo eletromagnético que você emite fica caótico e sem coerência, como um rádio transmitindo apenas ruído. Nesse estado, suas funções mentais pioram, o sistema imunológico enfraquece e o corpo entra em estado de estresse, liberando hormônios que, com o tempo, causam doenças. Mas algo extraordinário acontece quando você cultiva emoções elevadas.
Quando você sente de forma verdadeira amor, gratidão, compaixão ou alegria, o ritmo do seu coração muda imediatamente. Ele se torna suave, organizado e perfeitamente simétrico. Os cientistas chamam esse estado de coerência cardíaca. Nesse estado, o campo eletromagnético que você emite se transforma em uma onda poderosa e harmoniosa. É como se o seu coração começasse a transmitir uma sinfonia perfeita para cada célula do seu corpo e também para o ambiente ao seu redor. A coerência cardíaca é a chave biológica que abre a porta da autocura. Quando o coração entra nesse estado, ele literalmente puxa o cérebro junto. As ondas cerebrais saem do estado de alerta e estresse, chamado beta, e passam para estados mais profundos de relaxamento e criatividade, chamados alfa e teta. É nesses estados cerebrais que o corpo ativa os seus mecanismos mais fortes de reparo. A produção de hormônios do estresse, como o cortisol, cai drasticamente, enquanto a produção de hormônios regenerativos, como o DHEA, aumenta. Nesse ambiente de coerência, as células do corpo que antes vibravam em conflito e desordem começam a se sincronizar. Elas deixam de lutar entre si e passam a funcionar como uma comunidade unificada, como uma orquestra que finalmente encontrou sua nota principal. A doença, seja física, mental ou emocional, simplesmente não consegue se manter nesse campo de alta vibração e ordem. A cura, então, não é uma batalha contra a doença, mas uma entrega à coerência, um retorno ao estado de fluxo onde a energia vital pode circular sem bloqueios. A grande questão é como ativar esse estado de coerência de forma rápida e confiável. Isso pode ser feito com meditação e com a prática da gratidão, mas esse processo costuma levar tempo. Porém, os mestres antigos conheciam um atalho. Eles sabiam que existia uma chave sonora, uma tecnologia vocal específica capaz de induzir a coerência cardíaca quase de forma imediata, funcionando como um comando direto para o sistema do corpo. Essa chave não era uma palavra mágica, mas uma aplicação precisa da física do som. Era um som capaz de ativar o corpo. O som que os mestres antigos utilizavam não era uma oração nem um pedido, era uma tecnologia. Eles entendiam que certas palavras, quando pronunciadas de uma forma específica, não eram apenas símbolos de comunicação, mas ferramentas vibracionais capazes de interagir diretamente com a biologia humana. Não era magia, mas uma engenharia do espírito, uma ciência vocal precisa. Um dos exemplos mais conhecidos que sobreviveram em textos antigos é a palavra aramaica Efa, que Jesus teria usado para curar um homem surdo. Tradicionalmente, ela é interpretada como abra-se. Mas o verdadeiro poder dessa palavra não está no seu significado, e sim na vibração que ela produz quando é pronunciada. Análises fonéticas modernas de línguas antigas, como o aramaico e o hebraico, revelam algo fascinante. A pronúncia correta dessas palavras sagradas cria uma ressonância muito específica no corpo. A combinação de certas consoantes e vogais, a forma como o ar vibra nos lábios, no nariz e no peito, nada disso é aleatório. Cada detalhe foi pensado para gerar um efeito físico real. No caso de Efata, a consoante dupla PH no início, seguida da vogal longa A, cria uma vibração que, segundo textos essênios encontrados em Qumran, estimula diretamente o nervo vago. Esse é um detalhe crucial que se perdeu completamente nas traduções modernas. O nervo vago é o maior nervo do corpo humano. Ele funciona como uma verdadeira autoestrada de informações, ligando o cérebro a quase todos os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o estômago e os intestinos. Ele é o principal regulador do sistema nervoso parasimpático, a parte responsável por nos acalmar, permitir a digestão
e ativar a cura. Quando o nervo vago é estimulado, é como se você enviasse um comando direto para o corpo sair do modo de luta ou fuga e entrar no modo de descanso e reparo. É como ter acesso direto ao painel de controle do seu sistema de autocura. A vocalização desses sons sagrados não era uma oração pedindo algo a uma divindade distante. Era uma instrução direta ao sistema nervoso, um comando para o corpo se realinhar com a sua matriz de saúde perfeita. A frequência gerada por essas vocalizações, geralmente entre 7 e 11 Hz, corresponde exatamente às ondas cerebrais θ. Esse é o estado de consciência que vivemos no limite entre o sono e a vigília. Um estado de relaxamento profundo, no qual a mente subconsciente fica mais aberta, receptiva e flexível para novos padrões. Quando você une 3 elementos, a tecnologia se completa. Primeiro, a intenção focada e o sentimento de gratidão para gerar a coerência cardíaca, que funciona como o amplificador. Segundo, a vocalização do som sagrado, que é a chave vibracional que ativa o nervo vago e ajusta as ondas cerebrais. Terceiro, a visualização da cura já acontecendo. Juntos, esses elementos formam a chave mestra que abre as portas da percepção e ativa a farmácia interna do corpo, liberando todo o potencial de cura que sempre esteve adormecido dentro de você. Essa tecnologia não cria nada novo. Ela apenas desperta um poder que já existe. Ela não conserta o corpo de fora para dentro. Ela lembra o corpo de como se curar de dentro para fora. É um processo de ativação, não de intervenção. E essa ativação acontece no nível mais profundo da sua própria existência. No nível da memória armazenada em cada uma das suas células, existe algo esperando pacientemente pelo som certo para despertar. Cada um dos trilhões de células que formam o seu corpo é como uma biblioteca viva dentro de cada célula, no centro do DNA. E na água que a preenche, existe uma memória profunda, um registro cristalino da sua saúde perfeita. Pense nisso como o projeto original, o modelo da sua forma mais vital e radiante. Essa memória é a sua verdadeira natureza. Ela não conhece doença, envelhecimento ou decadência. Ela conhece apenas harmonia, regeneração e o fluxo constante de energia vital. Essa memória é a sua herança divina. Então, por que ficamos doentes? Ao longo da vida, experiências de trauma, estresse crônico, pensamentos negativos e exposição a toxinas criam camadas de desarmonia vibracional. É como se camadas de poeira sonora começassem a se acumular sobre esse projeto original. Frequências de medo, dor e desordem encobrem a memória primordial da saúde. A célula esquece a sua canção original e começa a vibrar em uma frequência distorcida. Quando muitas células esquecem a sua melodia, essa desarmonia se manifesta no corpo físico, como sintomas e doenças. É aqui que entra o som proibido de Thoth. Ele funciona como um diapasão cósmico. Um diapasão é um instrumento que, ao ser tocado, vibra em uma única frequência pura e perfeita. Quando você aproxima um diapasão vibrando de um instrumento desafinado, as cordas desse instrumento começam a vibrar por ressonância, lembrando-se da afinação correta. O som sagrado faz exatamente isso com as suas células. Ele emite a frequência pura da saúde, a vibração do projeto original. E as suas células, por uma lei da física chamada ressonância simpática, começam a vibrar junto com ela. A água estruturada dentro de cada célula, como a ciência moderna já demonstrou, responde de forma imediata a essa vibração harmoniosa. As moléculas de água que estavam em estado caótico e desorganizado começam a se reorganizar em padrões cristalinos e geométricos, como os flocos de neve perfeitos que Masaru Emoto fotografou.
Esse processo é, na verdade, uma desintoxicação vibracional. As frequências estagnadas de medo, trauma e dor, que estavam presas na memória da água celular, são liberadas. A poeira sonora é sacudida e a célula volta a ter acesso ao seu projeto original. A cura nesse nível profundo não é sobre criar algo novo ou adicionar uma substância externa. É sobre remover o que não é autêntico. É sobre limpar o ruído para que a transmissão original possa ser ouvida com clareza. A inteligência natural do seu corpo, que nunca desapareceu de verdade, apenas estava abafada, pode finalmente voltar a fluir livremente. O seu corpo não precisa ser consertado por forças externas. Ele sabe exatamente como se curar. Ele apenas precisa ser lembrado. Precisa ser ativado pela própria sabedoria interna, despertado pelo som certo. Esse processo de despertar da memória celular não é lento nem gradual. Ele pode ser instantâneo. No momento em que a frequência correta é introduzida e amplificada pela coerência do coração, a transformação começa. É uma reação em cadeia de harmonia que se espalha de célula em célula, restaurando a ordem e a vitalidade. E essa frequência, mantida em segredo por tanto tempo, não é um número aleatório. Ela é uma constante matemática do nosso universo, uma vibração que conecta tudo, desde o seu DNA até galáxias distantes. Chegou o momento de revelar qual é essa frequência. O som proibido de Thoth, a frequência de 432 Hz, o momento da grande revelação chegou. Todo esse conhecimento antigo, todas as pistas deixadas em textos sagrados e todas as descobertas da ciência moderna apontam para uma frequência específica, uma vibração que foi reverenciada por culturas antigas, do Egito à Grécia, como a própria frequência da vida. O som proibido de Thoth, a chave para ativar a cura, está diretamente ligado à frequência de 432 Hz. Esse número não é arbitrário. Ele é uma chave matemática que desbloqueia a harmonia do universo e, consequentemente, a harmonia dentro de você. Para entender por que 432 Hz é tão especial, precisamos falar sobre a afinação da música que ouvimos hoje. Desde a década de 1950, o padrão internacional de afinação musical passou a ser 440 Hz. Quase toda a música que você ouve no rádio, em shows ou nos fones de ouvido é afinada nessa frequência. Porém, essa afinação é uma anomalia histórica. Durante milhares de anos, a música era afinada de modo que a nota Lá vibrasse em 432 Hz. Essa mudança aparentemente pequena, de apenas 8 Hz, tem consequências profundas para a nossa biologia e para a consciência humana. A frequência de 432 Hz não foi escolhida ao acaso. Ela é matematicamente consistente com os padrões do universo. Ela ressoa com a sequência de Fibonacci, a espiral logarítmica que descreve os padrões de crescimento presentes em toda a natureza. Desde a concha de um caracol e as sementes de um girassol até a forma das galáxias, essa frequência está ligada à proporção áurea, o número divino que representa beleza e harmonia perfeitas. Em resumo, 432 Hz é a vibração da geometria sagrada, a música da criação. É um som organicamente conectado ao planeta Terra e ao corpo humano. Quando você escuta um som afinado em 432 Hz, o seu corpo o reconhece em um nível celular profundo. Ele não soa estranho ou artificial como o 440 Hz. É um som que transmite a sensação de lar. Estudos mostram que a exposição ao 432 Hz tende a sincronizar os dois hemisférios do cérebro, promovendo um estado de clareza mental e intuição. Essa frequência também induz uma coerência cardíaca mais natural e acalma o sistema nervoso,
reduzindo a pressão arterial e a frequência cardíaca. A água, dentro das suas células, responde a essa harmonia matemática, reorganizando-se em padrões mais coerentes e saudáveis. Os relatos de pessoas que começaram a ouvir música afinada em 432 Hz ou a utilizar diapasões nessa frequência são impressionantes. Elas descrevem uma sensação de paz profunda e difícil de explicar, uma redução drástica da ansiedade, melhora na qualidade do sono e, em muitos casos, o desaparecimento espontâneo de dores crônicas e doenças. Isso não é magia, é física. É o princípio da ressonância. O seu corpo, que é um microcosmo do universo, simplesmente se ajusta à frequência harmoniosa do macrocosmo. Esse é o som que ativa o seu poder de cura. A frequência de 432 Hz é a nota fundamental que lembra o seu corpo da sua canção original. Ela não força a cura. Ela cria o ambiente vibracional perfeito para que a cura aconteça de forma natural, de dentro para fora. Ao se expor a essa frequência, você realinha a sua energia com a energia da própria vida. E quando isso acontece, a cura do corpo físico é apenas o começo. Você passa a ressoar com a própria estrutura do universo de uma forma que muda tudo. Ao começar a afinar o seu instrumento interior na frequência de 432 Hz, você inicia um processo que vai muito além da cura do corpo físico. Você começa a ressoar diretamente com a sinfonia do universo. A antiga sabedoria hermética, resumida no famoso princípio, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, ensina que não existe separação. As mesmas leis, padrões e frequências que governam o movimento das estrelas e das galáxias atuam dentro de você, em cada batida do seu coração e em cada pensamento que surge na sua mente. Quando você vive em estado de desarmonia, vibrando no caos do medo e do estresse, é como se estivesse nadando contra a corrente do rio cósmico. A vida passa a parecer uma luta constante. Quando as coisas saem do lugar, você se sente desconectado, isolado e à mercê das circunstâncias. Mas quando entra em um estado de coerência, alinhado à frequência harmônica da vida, a sensação de separação entre você e o universo começa a desaparecer. Você deixa de se sentir uma gota isolada e passa a se perceber como uma onda no oceano infinito da existência. Nesse estado de ressonância, as sincronicidades se tornam comuns. Coincidências significativas passam a acontecer com frequência. Você pensa em alguém e a pessoa entra em contato. Precisa de uma resposta e ela aparece no momento certo. Pessoas, oportunidades e recursos surgem exatamente quando são necessários. Isso não é sorte. É o universo respondendo à sua nova frequência clara e harmoniosa. Sua intuição, antes abafada pelo ruído da mente, se torna firme e confiável. Você simplesmente sabe o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar. A dúvida dá lugar à confiança, a confusão dá lugar à clareza. Você para de buscar respostas fora e percebe que a inteligência do universo inteiro está acessível dentro de você, por meio do coração em coerência. A cura pessoal se revela como sempre foi, um retorno à unidade. Você entende que nunca esteve separado do todo e que a mesma força que molda galáxias é a força que cura suas células e guia seus passos. A luta contra a vida termina e no lugar dela surge o fluxo. Você aprende a confiar no processo e a perceber que tudo se desenrola em perfeita ordem. A cura do corpo passa a ser apenas um efeito colateral de uma transformação muito maior, uma expansão da consciência que toca todas as áreas do seu ser. Essa mudança não é apenas mental, é sentida profundamente como paz, pertencimento e força silenciosa.
Padrões de pensamento limitantes, emoções tóxicas e medos antigos começam a perder força, não porque você lutou contra eles, mas porque a sua nova vibração não os sustenta mais. A energia antes presa nesses padrões é liberada e direcionada para a vitalidade, criatividade e alegria de viver. Você não apenas se sente melhor, você se torna diferente. As pessoas ao seu redor percebem essa mudança. Seus relacionamentos se transformam, suas reações mudam e situações que antes te desequilibravam passam a ser vistas como oportunidades de crescimento. Você deixa de viver no automático e se torna o criador consciente da própria experiência. Essa transformação não é um ponto final, é o início de uma nova forma de viver. Um despertar para o fato de que você é muito mais poderoso do que imaginava. E quando essa verdade se ancora em você, surge naturalmente o desejo de compartilhar essa luz, não por palavras, mas pela presença. A prática de ouvir ou entoar a frequência de 432 Hz ou simplesmente manter o coração em coerência se torna um ponto de equilíbrio diário, algo que te lembra constantemente da sua verdadeira natureza. Você retorna à rotina, ao trabalho e à vida comum, mas não como a mesma pessoa. O mundo pode parecer igual, mas você mudou. Agora você é o condutor da sua própria sinfonia. E ao viver nessa frequência, você se torna uma influência positiva silenciosa para todos ao seu redor. A transformação pessoal se torna o início da transformação coletiva. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se essa mensagem ressoou em você, deixe nos comentários a frase "Minha frequência está mudando". Sua presença até o final já ajuda muito o canal, e eu sou grato por isso. Se sentir no coração que pode apoiar este trabalho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, há um link no primeiro comentário fixado. E mesmo que não possa contribuir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem já faz uma enorme diferença. Não vá embora agora. Preparei um vídeo especial para você aprofundar ainda mais tudo o que foi falado aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada.